Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, boa noite a todos. Olá, boa noite. Estamos de volta. Primeiramente aí, feliz ano novo, né? Que todos vocês aí que nos acompanham tenham tido boas festas, né? Uma ótima virada de ano. Todo mundo esteja em paz. E é isso, estamos de volta aí com a Juventude da Luz. Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio de 2025. Para quem não me conhece, eu sou Maria Luísa, tenho 22 anos. Eu me chamo João Pedro, agora tenho 23 anos. No meu último episódio eu também tinha 22. Pois é. No episódio de hoje a gente vai falar sobre o capítulo 15 do Evangelho, Fora da caridade não há salvação. Então, pode passar. Inicialmente eu separei aqui essas três máximas só para dizer que a gente vai passar por elas, né? Fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação e fora da caridade não há salvação. Está em cores diferentes e a ideia é que ao decorrer, né, do programa de hoje a gente possa conversar sobre essas máximas. Mas antes de tudo, o que é caridade? Pois é, já trazendo aí para a gente refletir um pouco sobre tudo isso, pensarmos o que é a caridade, né? O que significa caridade. Para mim, caridade é fazer o bem a qualquer pessoa que seja, sem necessariamente você esperar algo em troca. Para mim, caridade é diferente de esmola, é diferente de dó, de pena, sabe? É um sentimento muito mais puro do que isso. É de fato o desejo de fazer o bem, de ajudar o próximo.
eu sigo nesse pensamento também de que é algo de que não se espera nada em troca, sabe? A caridade, ela é realmente o fazer por fazer. Não depende muito do outro, depende mais de nós mesmos, sabe? Por isso não é como algo emprestado, algo que realmente se cobre, né? Como uma moeda de troca, uma permuta, algo do tipo. A caridade, ela é de bom grado, ela é de bom coração, ela fala mais de nós do que do próximo. Bom, a gente vamos trazer, né, alguns trechos lá do capítulo 15. Vamos ler, vamos debater sobre eles. Os comentários aí, eles estão abertos, né, para dialogarmos, mas a gente não trouxe tudo, até para não ficar um diálogo maçante também. Trouxemos alguns pontos. Enfim, vamos começar aqui com uma passagem, né? Que é Ora, a parábola do bom samaritano. samaritano, isso. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória. Reunidas diante dele todas as nações, separará uns dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Porquanto tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, careci de teto e me hospedastes, estive nu e me vestistes, achei-me doente e me visitastes, estive preso e me foste ver. Então responder-lhe-ão o justo: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos? Ou despido e te vestimos? E quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhe responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizestes a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. Essa passagem ela é muito bonita, ela começa de certa forma despretensiosa, e a pergunta do quando foi que te vimos com fome e tudo mais, e a resposta, né, de quando é feito para o próximo, é como se tivesse feito para mim também. Então é aquilo de que não se espera algo em troca e não fala muito sobre o próximo, é sobre si. Não importa para quem. A caridade, ela não se importa com quem. O importante é a caridade em si. Boa noite, Sandro. Já tem gente dando boa noite aí. Luísa, quer falar alguma coisa sobre essa Boa passagem? noite. Eu concordo e é bem isso de me dar a impressão de que Jesus fala, quando você fizer qualquer coisa pro próximo, você estará fazendo para mim. Então, como você trataria Jesus, né? Então, tanto quando a gente faz uma coisa boa, quanto quando a gente faz uma coisa não tão boa, quando a gente age, as nossas atitudes, né? Seria mais sobre a gente entender sobre as nossas escolhas das nossas atitudes. Às vezes, por exemplo, quando eu estive preso e fostes me ver. Ah, mas essa pessoa, se ela tá presa, ela não merece ser visitada, algum pensamento assim. Mas e se fosse Jesus? Jesus, a gente tem esse pensamento de como permitiram que Jesus fosse crucificado. E será que a gente também não estaria crucificando ele se fosse hoje em dia? Então é o nosso pensamento que a gente tem sobre as escolhas das nossas atitudes. A gente vai falar mais disso ao longo das passagens. É importante, Luísa traz a figura de Jesus, mas que a gente olhe para mais perto também, talvez, de fazer essa caridade para qualquer pessoa,
pensando Exatamente. pensando num próximo, um familiar, alguém que a gente gosta. Hoje eu ouvi sobre fazer as coisas com amor. E a caridade, ela é sobre isso, né? Está despida de valores materiais, é o amor, é o sentimento, é o fazer. E que a gente possa viver nessa bondade é isso, imaginando que a gente está sempre ajudando alguém que a gente gosta mesmo. E por mais que a gente não conheça essa pessoa, que a gente faça por amor, porque a gente quer. Amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Então, dentro do Espiritismo, é como se essas fossem as dois principais mandamentos. Amar a Deus acima de tudo e amar o próximo como a si mesmo. Essas são as principais questões que a gente vai ter para refletir em todos os aspectos da nossa vida. E aí agora a gente vai tentar entender o que significa amar a Deus, como que eu posso amar Deus com todas as minhas forças, de toda a minha alma, e o que significa amar o próximo, como a mim mesmo, né? É bem importante essa parte do como a mim mesmo também. Perfeito. E aí nas passagens lá a gente vai se deparar também com essa pergunta aí. Quem é o meu próximo, né? Como amar o próximo como a mim mesmo se eu não sei quem é o meu próximo? O Sandro traz aqui, temos dificuldades de compreender que somos todos irmãos, filhos do mesmo pai. Com isso deixamos o próximo em segundo plano, e é verdade. E é a partir desse pensamento também que muitas vezes não reconhecemos quem são os nossos próximos. Para a gente parece algo simples, né? Quem é o próximo? É um irmão. E quem é nosso irmão? Todos. Somos filhos desse mesmo pai. E o como a ti mesmo, que Luísa ressaltou, é importante porque eu me amo, né? Eu gosto muito de mim, eu gosto do que eu faço, eu gosto do que eu represento. Então, amar o próximo como amar a mim mesmo é realmente não ter essa nivelação, né, do mais ou do menos. É simplesmente amar. E ser bondoso com o próximo é justamente. E agora a gente sai desse pensamento de pensar no próximo como Jesus ou como familiar. É pensar como se fosse eu, como eu queria ser tratado nessa situação, né? Como eu me vejo nesse lugar. Então, o meu próximo, apesar de um irmão, também sou eu. Entende? É um pouco disso. Quer complementar? Sim, exatamente isso. E quando a gente fala é dos dois sentidos, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Eu preciso me amar para poder amar o próximo. Então, é, eu não faça com os outros o que você não gostaria que fizesse a você, né? Todas essas frases. Então, se eu não gosto que me tratem mal, eu não devo tratar os outros mal. Se eu não gosto, que me façam grosserias, então eu também não vou fazer com os outros. Se eu gosto de ser bem tratada, bem recebida, respeitada, seria uma obrigação, mas a gente se coloca no lugar do outro ao estar ouvindo esse tipo de coisa. E serve também o pensamento ao contrário. Se eu não faria mal ao meu próximo, por que eu faria mal a mim mesmo? Se eu respeito as pessoas na rua, por que que eu vou me desrespeitar? Por que que eu vou. Se eu dou de comer aos outros, por que eu vou deixar de me cuidar, vou deixar de me amar também? Então, é sempre o caminho duplo. A gente vai estar sempre pensando no próximo como a mim mesmo. Então, a gente tem que estar nesse equilíbrio sempre. Não posso nem me sobrecarregar de ego, que é o egoísmo de eu só olho para mim, eu só me importo comigo, não me importo aos outros, não me importa a minha comunidade, e nem
de me doar tanto à comunidade a ponto de esquecer de mim mesmo, pois nós estamos aqui na mesma trajetória, né? Vamos lá, então. Vamos para mais uma passagem aqui. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade. Bem-aventurados, disse, os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro o coração. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que querereis vos fizessem. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoado. Praticai o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos, antes de julgardes os outros. Humildade e caridade. Eis o que não cessa de recomendar, e o de que dá ele próprio o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não se cansa de combater, e não se limita a recomendar a caridade. Põe-na claramente e em termos explícitos como condição absoluta da felicidade futura. E aqui, Luísa, de certa forma, já tinha trazido no slide anterior nessa questão do egoísmo. A gente tem aqui o egoísmo e o orgulho como coisas contrárias, né, à caridade e à humildade. Sendo humilde, reconhecendo como um ser humilde, fica muito mais fácil de praticar a caridade, porque a gente está se despindo dessas ostentações, que também é citada no texto. Se eu ostento algo que só diz respeito a mim, né, que só, de certa forma, me engrandece, não traz nada para a minha comunidade, para as pessoas ao meu redor, não tem porquê, sabe? Eu estou sendo um egoísta. É algo que só me traz benefícios, vamos dizer assim. E somos um coletivo. E a humildade e a caridade, elas caminham juntas nesse sentido, porque faz parte desse coletivo. O que não cabe ao egoísmo e ao orgulho, por exemplo. Isso. E nesse sentido, a humildade sendo o contrário do orgulho, né? Tudo que se apresenta como esse orgulho, não no sentido de, ai, eu devo ficar feliz por mim mesma, eu devo ser orgulhosa de mim mesma. Não é nesse sentido de você comemorar suas vitórias. É no sentido de você remagoar como se você fosse o centro do universo, né? No sentido de que eu sou a pessoa mais importante do mundo. Então, nos colocar nos nossos lugares e entender que todos são importantes tanto quanto nós. Pode passar. É importante aqui, porque o que seria o sinônimo, a explicação dos humildes, seria aqui ser pobre de espírito, e não é pobre de espiritismo, tá? É pobre de espírito nesse sentido de estar despido dessa ostentação que é mundana e que não convém ao coletivo, né? Se diz de um mundo que não engrandece ninguém, a não ser uma pessoa única. Isso, eu posso ler. Caridade e humildade, tal a senda única da salvação, egoísmo e orgulho, a tal a da perdição. Este princípio se acha formulado nos seguintes precisos termos:
Amarás a Deus a toda a tua alma e o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. E para que não haja equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, acrescenta: e aqui está o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro. Isto é, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Logo, tudo o que se faça contra o próximo, mesmo que é o mesmo que fazê-lo contra Deus, não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo. Todos os deveres do homem se resumem nessa máxima. Fora da caridade não há salvação. E aqui a gente entende essa intrínseca que a gente já vinha construindo, de que se eu amo o meu próximo, eu amo a mim mesmo e eu amo a Deus. Se eu não amo a Deus, não amo a mim mesmo, mas quero amar o próximo, isso vai ficar. A gente sente que fica faltando alguma coisa. Ou como eu posso amar a Deus, amar a mim mesmo e não amar o próximo? Isso seria o orgulho, né? E aí, João pode acrescentar mais. Eu não sei se eu já falei aqui em algum episódio, mas eu sou músico, né? Tem uma música que eu escrevi, eu falo, não precisa morrer para ver Deus. Humanos se dizem ateus e não acreditam no seu próprio eu. É um pouco disso também. Como Luísa falou, é como se não tivesse como a gente se amar, amar o próximo e não amar a Deus. Ou se amar, amar a Deus e não amar o próximo. Porque tudo isso faz parte de uma coisa só, né? Nesse pensamento de caridade e humildade. O Sandro traz um outro comentário aqui. Vivemos como se o outro nunca existisse e existimos como se não precisássemos de ninguém. E é muito isso. A sociedade de hoje, né, pautada nesse. É algo que a gente já debateu aqui, nesse mundo das tecnologias, que, ao invés de aproximar, acaba nos afastando muitas vezes, a gente acaba se colocando nesse lugar de unicidade mesmo, de que, tipo assim, como se a gente só precisasse de si mesmo, porque a gente consegue fazer tudo sozinho, né? Aprender muita coisa hoje de forma autônoma, mas nada substitui isso daqui. Nada substitui isso que a gente está tendo, essa troca que a gente tem, não só aqui nas terças-feiras, mas em nossas vidas, seja no trabalho, no próprio centro, nos nossos encontros. E acredito que fortalecer esses encontros é fortalecer esse pensamento de que não existimos sozinhos, de que não só dependemos do outro, mas vivemos muitas vezes pelo outro e para o outro também, não como necessidade, mas simplesmente com o amor e a caridade. E é verdade, eu também concordo. Essa falsa ideia de que somos autossuficientes, um único indivíduo. Uma sociedade talvez possa ser autossuficiente, mas um único indivíduo não é autossuficiente, né? Não tem como eu sozinha me suprir de absolutamente tudo. Mesmo que eu supra as minhas necessidades físicas, ainda vão faltar as necessidades sociais. Nós somos seres sociais, né? E muitas vezes é o que a ideia do capitalismo mesmo vende para gente todos os dias de que o outro não existe, de que a gente deve viver essa luta para buscar uma ascensão e que nós vamos chegar esse topo, essa ascensão sozinhos, o que é impossível e que mesmo aqueles que dizem ter alcançado os grandes postos sozinho, você nunca alcançará a felicidade, você nunca vai ter plenitude enquanto você se isolar do mundo. Então,
pensar nessa salvação, né? A gente vai discorrer agora. Vamos ler esse trecho 8. Enquanto a máxima, fora da caridade não há salvação, assenta num princípio universal e abre a todos os filhos de Deus acesso à suprema felicidade, o dogma, fora da igreja não há salvação, se estriba não na fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma. Fé comum a todas as religiões, porém numa fé especial, em dogmas particulares. É exclusivo e absoluto. Longe de unir os filhos de Deus, separa-os em vez de incitá-los ao amor de seus irmãos. Alimenta e sanciona a irritação entre os sectários dos diferentes cultos, que reciprocamente se consideram malditos na eternidade, embora sejam parentes e amigos estes sectários. Desprezando a grande lei da igualdade perante o túmulo, ele os afasta uns dos outros, até no campo do repouso. A máxima, fora da caridade não há salvação, consagra o princípio da igualdade perante Deus e da liberdade de consciência. Tendo-a por norma, todos os homens são irmãos e, qualquer que seja a maneira por que adorem o Criador, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Com o dogma, fora da igreja não há salvação, anatematizam-se e se perseguem reciprocamente. Vivem como inimigos. O pai não pede pelo filho, nem o filho pelo pai, nem um amigo pelo amigo, desde que mutualmente se considerem condenados sem remissão. É, pois, um dogma essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e à lei evangélica. Boa noite, Rosana. Rosana. Bom, aqui a gente traz essa grande reflexão sobre a máxima que foi apresentada no começo, né? Fora da igreja não há salvação. E o quanto isso nos limitaria, porque a gente teria que entender o que é a igreja e questionar também por que só na igreja que a gente estaria celebrando ou cultuando, né? João. Aqui a gente fala também como essa máxima ela segrega, né, separa. Essa parte final, o pai não pede pelo filho, nem o filho pelo pai, nem um amigo pelo amigo. Tipo assim, quem não é como se quem não está na igreja, né, e pensando em igreja que cada um vai ter seus significados para isso, é uma outra questão também. Mas se o pai não frequenta a mesma igreja que o filho, algum dos dois ali não terá salvação, né? Ou cada um tem uma visão de uma salvação individual. Enquanto fora da caridade não há salvação, todos estão contemplados, todos capazes de ser caridosos, não sei se existe, de praticar a caridade, eles estão salvos. Não precisa dessa igreja, não existe esse confronto de ideias, porque não importa qual igreja eu frequento ou qual eu deixo de frequentar. Se eu pratico a caridade, eu estou dentro desse barco, entende? Então, é uma forma de também a gente não separar, não colocar mais para longe as pessoas que, de certa forma, já estão um pouco longe, né? Seja por morar distante ou por não frequentar o mesmo centro que eu, não frequentar a mesma igreja que eu, enfim, qualquer que seja a religião, ela não se torna diferente ou, como é que eu posso dizer? Ela pode ter a salvação dela também, mesmo não estando literalmente ao meu lado. Basta praticar a caridade. Deixa eu ler o próximo. Uhum. Fora da verdade, não há salvação, equivaleria ao fora da igreja não há salvação, e seria igualmente exclusivo, porquanto nenhuma seita existe que não pretenda ter o privilégio da verdade.
Que homem se pode vangloriar de possuir integral quando o homem dos conhecimentos incessantemente se alarga e todos os dias se retificam as ideias? A verdade absoluta é patrimônio unicamente de espíritos de categoria mais elevada, e a humanidade terrena não poderia pretender possuí-la, porque não lhe é dado saber tudo. Ela somente pode aspirar a uma verdade relativa e proporcionada ao seu adiantamento. Se Deus houvera feito da posse da verdade absoluta condição expressa da felicidade futura, teria proferido uma sentença de proscrição geral, ao passo que a caridade, mesmo na sua mais ampla acepção, podem todos praticá-la. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo a salvação para todos, independente de qualquer crença, contanto que a lei de Deus seja observada. Não diz, fora do Espiritismo não há salvação. E, como não pretende ensinar ainda toda a verdade, também não diz, fora da verdade não há salvação, pois que esta máxima separaria um lugar de unir e perpetuaria os antagonismos. A gente traz aqui agora a outra máxima e, de certa forma, quebra ela também. Porque a gente poderia até trazer aquele slide com a pergunta, né, sobre o que é a verdade. Né? E a verdade, ela é esse movimento, porque a gente não tem essa verdade absoluta. Como dito, é uma verdade relativa proporcionada ao seu adiantamento. Tem uma tirinha muito famosa que é dois personagens, duas pessoas assim, olhando para um número desenhado no chão. E uma pessoa vê um 9 e a outra pessoa vê o 6. Todos estão vendo a verdade ali, mas essa verdade é diferente. Então, para a pessoa que está vendo o número de cabeça para baixo, que a gente não pode identificar quem é, para ela não teria salvação, porque a verdade dela é diferente da minha, a gente não precisa se preocupar com isso, porque a gente não está preocupado com a verdade ou com a igreja. Estamos preocupados com a caridade. Exatamente. E nisso eu trago também, para além de questionar o que é a verdade, eu venho aqui questionar o que é a salvação, né? Muitas vezes a gente traz essa salvação num lugar imaginário e de que essa salvação é porque nós estamos em apuros e precisamos que alguém ou alguma coisa nos salve, porque nós estamos em perigo ou alguma coisa assim. Bom, dentro do espiritismo e dentro da ideia de reencarnação, que a gente também já discutiu aqui na juventude, a gente entende que nós somos seres infinitos, né? Somos seres imortais. E dentro do nosso mundo de hoje, que é o mundo de provas e expiações, nós viemos aqui trazer a prova e espiar as questões que nós temos pendentes à nossa evolução. Todos nós estamos no mesmo nível, enfim. E essa salvação talvez fosse você passar de ano no nível do espiritismo, né? A salvação aqui não se refere a você passar o resto da eternidade em um único lugar. É você se graduar para mais uma etapa, certo? Aqui não vamos tratar a salvação como o contrário da condenação. Ninguém será condenado para sempre para poder precisar ser salvo de alguma coisa. E se nós estamos sendo salvos de alguma coisa, seria de nós mesmos. Se nós estaríamos sendo salvos dos nossos próprios encargos, das nossas próprias questões que nós mesmos criamos para a gente. Então, há pessoas que acham que o espiritismo é aquele radical, dente, olho por olho, dente por dente. Se eu sou deficiente, se eu tenho algum problema, é porque na vida passada eu passei por alguma coisa e eu estou pagando por isso, né? E a única forma de eu pagar por esses males que eu tenha feito seria eu sofrendo eles na pele. Será que realmente
isso é verdade? E será que realmente essa é a nossa única alternativa? Se por algum acaso, o que provavelmente todos nós já passamos por diversas atrocidades, mas que, enfim, por acaso eu tenha causado muito mal a uma pessoa, eu tenha torturado uma pessoa e arrancado o braço dela. Isso significa que nessa vida eu vou ter o meu braço arrancado por causa disso. Então, se eu sofri um acidente, perdi meu braço, é certeza que na vida passada eu fiz alguma coisa com o braço de alguém. Não é assim que funciona, né? Então, fora da caridade não há salvação. Quando a gente faz caridade e diz que isso é a salvação, significa que também a gente paga os nossos juros com a caridade. A gente estaria saldando os nossos débitos com essas atitudes caridosas, fazendo bem ao próximo. Porque se fazer o bem ao próximo significa fazer bem diretamente a Jesus, significa amar a Deus toda vez que eu faço bem para alguém e faço bem para mim mesma, então isso já é salvar a mim e a humanidade no geral. Se todos nós agirmos pela caridade a ponto de que não hajam mais nenhuma pessoa passando necessidade nesse planeta, quem sabe aí sim a gente estaria salvando a humanidade. Temos uma pergunta, né? Sandro pergunta: muitos procuram as religiões pela salvação? O que quer dizer quando procuram o espiritismo? Bom, eu acho que muitas religiões, elas vendem essa ideia da salvação. Elas próprias nos condenam para poder vender essa salvação, né? Que é esses dogmas que a gente acabou de ler, que seria fora da igreja não há salvação, ou de que fora da verdade não há salvação. Eu acho que as pessoas procuram o espiritismo justamente por essa passagem aqui do capítulo 15, a parábola do bom samaritano. Quando nos diz que, na verdade, isso não existe, ou que a gente não precisa estar dentro de um local chamado igreja para poder receber essa dádiva, para poder ser abençoado, agraciado e para poder amar a Deus, né? Aqui embaixo também diz: independente de qualquer crença, contanto que a lei de Deus seja observada. E não diz: fora do espiritismo não há salvação. O espiritismo não existe batizado, por exemplo. Você não tem nenhum ritual para você dizer que você é fiel ao espiritismo. A partir de hoje, eu entrego a minha alma para o espiritismo diante de todos aqui presentes. Não precisa. Eu não preciso que você se declare, eu não preciso que você faça um ritual se fidelizando a essas crenças, porque Deus conhece o seu coração. E as suas intenções é o que vão se manifestar mais do que as suas palavras. Às vezes, as suas intenções vão se manifestar mais do que as suas ações. João, quer comentar? Quero. Eu acho que em primeiro lugar, seria entender, né, o que é a salvação para essa pessoa que procura o Espiritismo e tentar dar um pouco do que é a salvação para nós, né? Explicar que não é esse momento único, esse lugar único, né? É realmente um estado de espírito, onde a gente entende os tormentos, as coisas ruins que acontecem, mas ainda assim consegue dar passo adiante, né? A salvação não é viver uma vida monótona agora e acabou. Não, é entender que as coisas acontecem, por que elas acontecem e por que eu não posso parar, né? E por que eu não posso me deixar ficar nesse lugar cômodo. E eu acho que é isso. Vamos pro É. próximo.
Pode Você quer ler. ler ou eu leio? Quer ler ou eu leio? Pode ler. Tá. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens, na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz. No céu, porque os que a houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a terra da promissão. Ela brilha no céu, como uma auréola santa, na fronte dos eleitos e, na terra, se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: Passai à direita, benditos de meu Pai. Reconhecê-lo-eis belo perfume de caridade que espalham em torno de si. Nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus. Nada resume tão bem os deveres do homem como essa máxima de ordem divina. Não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra. Por isso que é um reflexo do mais puro cristianismo. Levando-a por guia, nunca o homem se transviará. Dedicai-vos assim, meus amigos, a perscrutar-lhe o sentido profundo e as consequências, a descobrir-lhe por vós mesmos todas as aplicações. Submetei todas as vossas ações ao governo da caridade, e a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem, porquanto uma virtude negativa não basta, é necessária uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, mister sempre se tornar a ação da vontade, para se não praticar o mal. Basta, as mais das vezes, a inércia e a despreocupação. É como se fazendo o bem a gente não tivesse tempo ósseo, né, para pensar no mal ou para fazer o mal. Mas também não é se iludir com que como se o mal não existe, porque todo mundo faz o bem. Também não é assim. A gente está nesse processo de justamente tentar apresentar, né, o que seria praticar esse bem, para que a gente chegue a esse bem comum. E a salvação é esse lugar de movimento, de não parar, de passar adiante. E aí a gente remonta lá ao início. Amar o próximo como a ti mesmo, se amar, me amar, para eu poder falar sobre mim e de alguma forma encantar os outros, trazer os outros para viver essa experiência também. Sim. E essa ação também é, por exemplo, uma situação. Eu vejo uma pessoa que derrubou seus pertences no chão e eu só assisto e não faço nada. Não fui eu que derrubei as coisas dela no chão, eu não fiz nada a ela, eu não fiz mal a ela, mas eu deixei de ser útil. Eu não, eu perdi, eu desperdicei a oportunidade de ajudar alguém. Então, sair dessa inércia também significa isso. Eu não estou fazendo mal, mas eu me esforcei em alguma coisa para poder fazer o bem, né? E, de novo, voltando ao que é a caridade. Qualquer ato de gentileza pode ser caridade. E acho que agora a gente já pode ir trazendo essas mais outras reflexões além do que está escrito só no Evangelho. Quais atitudes eu posso trazer para a minha vida hoje para ser uma pessoa caridosa? Ah, mas eu tenho que dar dinheiro para alguém, eu tenho que dar comida a alguém, mas nem eu não tenho dinheiro e nem eu não tenho o que eu comer, quanto mais outra pessoa, né? Talvez simplesmente ser gentil com as pessoas com quem eu cumprimento pela rua. Ser grato por tudo que eu tenho é um ato de amar a Deus e amar a mim mesmo. Absolutamente tudo que eu tiver, eu agradecer, mesmo que aquilo já tenha sido esperado, que eu ache que aquilo é um direito meu.
E a caridade é sobre não esperar nada em troca, né? Não esperar nada. Então, se eu recebo qualquer coisa, eu devo ser grato por isso. Dizer às pessoas que eu gosto que eu amo elas, né? Expressar meus sentimentos, tudo isso pode ser um ato de caridade. E, novamente, caridade não necessariamente tem que ser relacionado à esmola, não necessariamente tem que ser relacionado àquela coisa mais da miséria, né? É claro que se você puder tirar uma pessoa da miséria, se você puder aliviar o sofrimento de alguém que esteja em profundo sofrimento mesmo, isso será maravilhoso. Mas a caridade ela é aplicada no nosso dia em várias pequenas coisas. Perfeito, perfeita a fala de Maria Luísa. E ela começa falando sobre alguém derrubou, né, os livros, as coisas de alguém, eu vi e não ajudei. Ah, mas não fui eu que derrubei. Muitas das vezes a gente vai deparar com coisas desse tipo, né? Coisas ruins, coisas maldosas que aconteceram, que não fomos nós que causamos, mas a gente tem a oportunidade de fazer algo ali. E se a gente não faz, a gente está deixando de ser caridoso. Mais que dar um conselho ou ajudar em algo, às vezes simplesmente ouvir o que a outra pessoa tem a dizer é um ato de caridade também, né? O fato de estarmos aqui compartilhando desse momento, tirando um tempo, né, da nossa noite, é um ato de caridade também. Combater atitudes que sejam contrárias ao que a gente pensa ser certo também é esse ato. Então, existem infinitas possibilidades que, mais uma vez, não só a esmola, que seja o combate à miséria, e aqui não é que não seja importante isso, é caridade também. É. Mas é que a gente, às vezes, tem o nosso mental somente direcionado a isso, e não é só isso, é uma infinidade. E eu volto a repetir o que eu falei lá no início, é fazer as coisas com amor, sabe? Dedicar as nossas energias para o que a gente gosta com amor. Não fazer simplesmente porque tem que ser feito. Se tem que ser feito, vamos fazer com amor. Sandro traz outro comentário. Através do nosso exemplo, podemos transformar tudo que está à nossa volta. Transformar a minha ideia em algo positivo. É exatamente isso. A gente precisa ter essa noção de que podemos, não eu posso. Às vezes a gente pode também sozinho, mas podemos transformar tudo à nossa volta em coisas positivas. Assim como pessoas utilizam mods para fazer coisas negativas, nós também podemos combater essas coisas com transformação em coisas positivas. E a caridade É, está nesse lugar do positivo, do amor. Pode falar. perfeito, João. E perfeito, Sandro. Sobre o nosso exemplo, a gente é capaz de transformar tudo isso. E sobre ser exemplo, né? Quando a gente pesquisa aqui na internet, quais são as pessoas mais caridosas do mundo? Vai aparecer lá um monte de reportagens sobre o bilionário que mais doa, a celebridade que mais contribui para tal, tal, tal. O fulano que é o maior filantropo que dá mais dinheiro aos pobres, não sei o quê. Então, há essa visão também de que a caridade está 100% voltada ao dinheiro, ao financeiro. Quem doa mais dos seus pertences é quem é mais caridoso. Mas se você me perguntar quem é a pessoa mais caridosa do mundo, ou que já teve, na minha cabeça eu penso na irmã Dulce. Passa pela minha mente
sobre tudo que ela se doou. Ela não doou financeiramente, ela foi em busca do financeiro que das autoridades, enfim, para poder fazer. E o que ela tinha para doar era a ela mesma, ao seu próprio tempo e a sua atenção àqueles que mais precisavam. E foi isso que ela doou. Então, é, essas distorções, né? O que seria, quem seria a pessoa mais caridosa de todas para ser com certeza que foi salva, enfim. Será que é o bilionário que doou milhões, mas enquanto ele doou milhões, enfim, ele também estava escravizando outras pessoas com um trabalho ruim, se o produto que ele vende faz mal para o planeta, mas se ele doou muito dinheiro, então ele compensou todas essas outras ações. Então, tudo isso é relativo também. A gente entender que quem é mais caridoso ou não só reflete a quanto a gente doa, e sim sobre várias coisas, né? Todos nós podemos. Às vezes a pessoa ela doou um pão, mas se aquele pão era tudo que ela tinha, ela doou muito mais do que todos nós, que doamos um pão não fazia a menor diferença para mim doar um pão. Agora aquela pessoa doou tudo o que ela tinha, né? Então, talvez será que a gente medir a pessoa mais caridosa pela quantidade de coisas que ela fez ou o significado daquilo é o que mais importa? Tem outra questão nisso do dinheiro também, que às vezes doou e foi isento de alguma outra coisa ali, e aí cai no lugar de estar fazendo por algo em troca, e aí a gente já sai do âmbito da caridade também. Exatamente. Quer complementar com mais alguma coisa? Acho que. Acho que você poderia falar qual era a sua música lá, mostrar pra Ah, gente. mas essa não tá lançada. Essa eu soltei no Instagram e tá arquivada, inclusive. Hum, Mas eu escrevi. é uma boa frase. Então eu vou ler também outra frase aqui no nosso livrinho de faixa Vida Feliz de Divaldo. Mensagem 55. Não troques a paz da tua consciência de amanhã pelo prazer corruptor de hoje. O que não é moral jamais proporciona harmonia. Fúlgido e devorador passa rápido, deixando ácido de insatisfação a queimar o corpo e sombra de remorso na consciência magoada. Permanece sedento, mas não arrependido. O que experimentastes não te atormenta, e o que te falta agora, mais tarde chegará bem para a tua satisfação. Achei muito boa a mensagem. Vou ler a 54 também. Ser gentil e bondoso, sem te tornares servil. A humildade é uma virtude nobre que não convive com as situações vis. Íntegra enriquece o homem de valores espirituais, que o tornam forte na sua aparente fraqueza e poderoso na sua pobreza. Sócrates, Cristo e Gandhi são os exemplos máximos de humildade e os expoentes mais belos da evolução. Abatidos por homicidas loucos, preferiram morrer a ceder, permanecendo imortais na sua grande vitória. Então, ambas mensagens muito boas para a gente começar o nosso ano, eu acho, né? Alguém mais quer comentar alguma coisa? Bom, João quer fazer a prece final? Pode ser.
Vamos então fazer uma oração aí para findar o encontro de hoje e abençoar nessa semana que é terça-feira ainda, então está no início da semana. Vamos fazer um Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-me, Pai, de todo o mal e abençoa. Amém. Muito obrigado Obrigada. a todos que estiveram presentes, Sandro e Rosane, aí, por estar nos comentários com a gente. Tenham uma boa noite, uma boa terça-feira e nos encontramos aqui, se Deus quiser, no dia 14. É isso. Até Tchau, mais. tchau. Até semana que vem. Tchau, tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.